Mas pessoas boas, especialmente se forem muito boas. Eles são tão simpáticos que muitas vezes nem sabem o que querem porque estão tão acostumados a viver para os outros e descobrir o que os outros querem e tentar conseguir. Confortável e assim por diante, é mais difícil para eles encontrar um sentido de seus próprios caprichos à medida que passam pela vida e isso não é olhar. Há situações em que isso é vantajoso, mas definitivamente não é vantajoso se você está tentando forjar uma carreira não funciona e, embora, em média, homens e meninas não sejam tão diferentes. Seus níveis de prazer em todo o grupo, se você sair e olhar para as pontas, são muito diferentes, então todas as pessoas mais legais são meninas e todas as mais feias são homens, e o ponto é que muitas vezes as pontas são o que importa do que o que está no meio, e uma das maneiras pelas quais isso se reflete na sociedade a propósito é que há muito mais homens na prisão e o melhor preditor de personalidade de ser encarcerado é baixo. O prazer de você nos telefonar agora, você pode pensar cuidadosamente sobre o que é o oposto de compaixão e gentileza e a resposta é que acho que é melhor pensar nisso como um jogo de barganha, então digamos que vamos jogar jogos de pechinchar repetidos e se você for muito bom, fará mais em meu nome do que em seu nome, enquanto se for muito bom, fará mais em meu nome do que em seu nome, enquanto se for muito bom. Desagradável, você fará o contrário. Pensará que estou nesse jogo de negociar por mim e cuidar de seus próprios interesses, onde uma boa pessoa diz não, na melhor das hipóteses, na maldade deveria ser 50-50, mas eu procriar. Eu embevecer de ajudá-lo de qualquer maneira possível. Uma das coisas com as quais você deve ter cuidado se for legal é que você não será explorado porque estará na fila para ser explorado e acho que o motivo é porque você está programado para ser explorado por bebês e simplesmente não funciona muito bem neste mundo real e uma das coisas que acontece com muita frequência na psicoterapia, você sabe que as pessoas vêm para a psicoterapia por muitas razões, mas uma delas é que eles vêm com frequência porque são muito legais e assim recebem o que se chama de treinamento de assertividade, embora isso não seja exatamente assertividade de si mesmo quem quer que seja. Treinado que é a capacitância de aprender a negociar em seu próprio nome e uma das coisas que digo às pessoas agradáveis principalmente se forem conscienciosas é dizer o que penso dizer a verdade sobre o que penso as coisas que vão ser você acha que eles são desagradáveis e duros e provavelmente são desagradáveis e duros, mas provavelmente também são verdadeiros e precisam ser mencionados. A vanguarda e entregar. A mensagem não é nada simples porque os varões não gostam de conflito, não amenizam nada você sabe quando você pode ver porque isso se relaciona com a hipótese que eu apresentei a você eu não quero conflitos em torno de bebês é muito perigoso você não quer brigas você não quer que nada perturbe a paz relativa você sabe e se você é. Também é provável que você se machucar fisicamente e possivelmente emocionalmente, e também pode se sentir enojado por se envolver em algum tipo de conflito de alta intensidade que decidir problemas de curto prazo, porque é preciso muito conflito para resolver problemas. E você sabe se é possível ele se torna perigoso, o que pode acontecer se ficar fora de controle, portanto, a curto prazo, pode ser mais seguro manter as águas calmas e não afundar muito. Nas situações em que surge um conflito o problema é que não é uma estratégia muito boa a médio ou longo prazo porque muitas vezes há coisas que têm de ser faladas porque não vão desaparecer e a vantagem de ter uma boa pessoa má socializada é que ela realmente não deixa nada atrapalhar, então se você pode ter um filho que é mal socializado essa pessoa pode ser a criatura que você conhece porque eles são muito avançados por natureza e muito difíceis de parar, mas se você não conseguir domá-los aos 4 anos de idade, seus colegas os recusarão e isso é um grande problema, porque seu trabalho como pai é tornar seu filho socialmente desejável, uma criança de 4 anos como você. Você quer gravar isso em seu cérebro porque as pessoas não sabem que é seu filho. Trabalho, é por isso que você pensa assim. É fácil se você pensar sobre isso. Então imagina que você tem um filho de 3 anos e está na metade do período inicial de socialização e o está trazendo para fora. Tudo bem, o que você quer de uma criança que lida com você? O que você quer de uma criança que você quer? Para que a criança possa se comunicar com outras crianças e adultos, para que as crianças o ouvira bem. Você sorri e quer brincar com ele, então os adultos ficam felizes em ver a criança e tratá-la bem. E se seu filho é um monstrinho terrível, por que você tem medo de disciplinar ou não sabe como fazê-lo? Normalmente, eles não experimentarão nada além de rejeição de outras crianças e sorrisos falsos de outros pais e adultos, assim, expulsarão a criança.
Em um mundo onde cada rosto que você vê é hostil ou mentiroso e não é algo particularmente propício à saúde mental ou ao bem-estar de seu filho, se seu filho puder aprender algumas regras simples de comportamento, como não interromper os adultos quando você estiver falando demais e sendo cuidadoso e tentando não bater na cabeça de outras crianças com o caminhão mais do que o absolutamente necessário, então, você sabe, compartilhe e brinque adequadamente. Quando eles conhecem outras crianças, as crianças vão tentar pequenas rotinas de brincadeiras com eles e vai funcionar, e então eles vão sair e se socializar pelo resto de suas vidas, porque é o que acontece a partir dos anos de idade. 4. A socialização primária com crianças ocorre entre outras crianças, portanto, se as crianças não entrarem nos estágios iniciais, eles não se moveram nessa espiral de desenvolvimento superior e você pode imaginar como é terrível porque uma criança de 4 anos não brinca com outra criança de 4 anos que tem 2 anos, mas uma criança de 5 anos certamente não brinca com uma criança de 5 anos de 2 anos, porque a lacuna agora está se tornando incrivelmente grande e, portanto, as crianças são deixadas para trás, então seus colegas as deixam para trás, e então, essas crianças ficam alienadas e fora do grupo de colegas pelo resto de suas vidas. Estes são os que crescem para serem antissociais a longo prazo e já são agressivos, não caiam nessa. Agora o que acontece com meninos normais basicamente imaginem meninos agressivos de 2 anos sendo socializados para reduzir seu nível de agressividade depois puberdade e testosterona executados eles são ativados e os níveis de agressão aumentam e é por isso que os homens são criminosos entre 16 e 25 anos. Então quando ele combina com a curva de criatividade. Aliás, é ótimo se você olhar para o pico de criatividade em homens de 16 a 25 anos, começa a cair perfeitamente. Então é ótimo assim e em parte os níveis de testosterona aumentam o nível médio de agressividade nos homens é mais dominante que a agressão e a testosterona não é ruim e então começa a diminuir por volta dos 25 ou 26 anos, que geralmente é a época em que os homens curtiram ficar acordado até tarde da noite, parar de beber tanto, erigir uma carreira em tempo integral e assumir as responsabilidades e oportunidades que surgem ao ter um parceiro e uma família de longo prazo, e isso também é o que chamo de desenvolvimento. Agressão predatória, porque eu também acho que a distribuição de simpatia é provavelmente algo como agressão predatória contra a simpatia maternal, é algo. Então, se você olhar para outros animais, se você olhar para outros mamíferos que são predadores porque somos ambos predadores e presos, se você olhar para outros animais como ursos, o urso macho não tem absolutamente nada a ver com a criação de bebês. Na verdade, os urcídeos intimidam o macho, pois é provável que ele mate os bebês e talvez até os coma também. Não há maternidade só no homem. Mamíferos predadores é muito útil pesquisar as opiniões de pessoas com pontos de vista opostos aos seus porque eles vão te dizer coisas, não só vão te dizer coisas que você não sabe, mas também vão te dizer como observar o mundo em modos diferentes. Formas que você não vê e elas também terão habilidades que você não tem e que você pode desenvolver. Por exemplo, se você é introvertido, é muito útil olhar para um extrovertido porque o extrovertido existem maneiras de estar no mundo social que não são naturais para você e que você pode usar para melhorar seu kit de ferramentas, e se você for mal, uma das melhores coisas que você pode fazer com pessoas mais, especialmente se isso as mantiver um jeito, outras pessoas, por exemplo, porque você pode saber que as pessoas te tratam como se você fosse um filho da mãe egoísta e arrogante talvez porque você acha que está tudo bem, então o que você faz com um dos mais promissores? Digamos que o tratamento para isso seja fazer a pessoa fazer algo para outra pessoa uma vez por dia como prática e aprender a fazer, talvez você possa acordar o circuito, sabe, se você acha que está adormecendo dentro de você, o que provavelmente está certo, sabe, acho que temos uma gama muito ampla de tendências em nós, algumas são desencadeadas por uma tendência genética, outras estão ligadas, mas acho que se você se colocar na situação certa ou fazer isso sozinho, você pode mudar essas outras coisas com os exercícios certos, mas é preciso trabalho, dedicação e disciplina. Em geral, eu preferir que, se você quiser se adaptar convenientemente à sua vida, precisará encontrar um nicho no ambiente que corresponda ao seu temperamento certo. Você não deve trabalhar deliberadamente, cruze-se devido às suas emoções, porque é muito difícil, mas eles representar isso então você tem que trabalhar para desenvolver as aptidões e pontos de vista que existem no espaço oposto da sua personalidade, porque é aí que você está basicamente subdesenvolvido dessa forma. Acho que você poder expandir seu temperamento para uma faixa mais ampla e, para mim, isso é aproximadamente o equivalente a trazer uma caixa de ferramentas mais rica para cada
situação que você encontrar, então se você é um introvertido, provavelmente deveria aprender a calar a boca. Dar festas de vez em quando e apenas escute para ver o que está acontecendo para ver se você aguenta, sabe? E se você é introvertido, precisa aprender a falar em público e parar de fumar e aprender a ir a festas sem se esconder-se no canto e não conte a ninguém que você conhece, e se você for bom então você tem que aprender a ser mal para que as pessoas não te pressionem, e se você for mal então você aprende que você tem que aprender a ser mal. Ok, então você não é um menino mal da conta, então o mesmo é verdade até na área consciente, é como se você fosse muito consciencioso, você tem que aprender a relaxar e deixar trespassar um pouco, e se não preste atenção, é hora de utilizar uma agenda para começar a planejar seu dia corretamente e bater na sua cabeça com um contapas até que você seja disciplinado o suficiente para realmente conseguir alguma coisa. Por um tempo e não viver na miséria total, o que caracterizar alguém que é muito bagunceiro, por exemplo, porque ele só não percebe que não se importa em ser bagunceiro, é como se ele pudesse ver, mas ele não tem emoções. Valência, portanto, não tem significado motivacional, tanto quanto você sabe, então a outra coisa que você também deve pensar se estiver escolhendo um parceiro é tentar não escolher ninguém que seja muito longe de você sobre variáveis de temperamento, porque você lutará para preencher o vazio. Você sabe que é difícil um introvertido e um extrovertido coexistirem, e é muito difícil uma pessoa organizada e uma pessoa bagunceira coexistirem, porque eles vão enlouquecer reciprocamente porque não notam porque estão tão obcecados com isso. Esse é o argumento básico, sendo útil conhecer seu temperamento para poderem. Você também negocia espaço com seu parceiro, e não acho que você deva tentar encontrar alguém que seja exatamente como você, porque assim você não tem as vantagens do ponto de vista alternativo, mas precisa ficar de olho neles. Porque eles podem. Diferenças irreconciliáveis de todos os tipos, e caibo que acima de tudo em casais que é alto e baixo na abertura é rude também alto e baixo, e a consciência de que é outro bruto. Uma é porque ele simplesmente não vê como o outro observar o mundo.